Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as ideias conspiratórias que têm como pano de fundo a fantasia de que existiria uma conjuração anticristã. Então eu vou falar das fontes de alguns autores que seguem esta linha, demonstrar os erros, as incoerências, as falsidades de tais argumentos. Então, lá no Evangelho de João, é dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, parece que as pessoas que defendem tais ideias estão muito pouco preocupadas com a verdade e muito preocupadas em destruir a reputação de quem não pensa como elas. Então, usando argumentos falsos, usando meias-verdades, usando mentiras inteiras, né? Falsificando deliberadamente informações e usando verdadeiras táticas de guerra psicológica para convencer as suas plateias. Então eu vou apresentar para vocês aqui um dos grandes catálogos de argumentos usados pelos teóricos da conspiração. Então, um catálogo esse que é desconhecido pela maioria dos que usam os argumentos que estão nele. Então, trata-se de um livro de 1910, escrito por um monsenhor católico francês chamado Henri de Lassus, que nasceu em 1836 e faleceu em 1921. Este livro chama-se A Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Então, este livro aqui, ó. Um livrão grande, um livrão grosso. E esse livro foi a inspiração de muitos outros livros e de muitas teorias que se julgam originais. Aliás, um dos pontos mais irônicos é que há evangélicos pentecostais e neopentecostais que usam os argumentos deste livro, né? E este livro que, por sua vez, vê nos protestantes um braço de Satã para a implantação do seu reino na terra. Mas esses pobres crentes repetidores de slogans não conhecem as fontes de onde saíram as suas ideias. Então eu vou tentar nesse pequeno vídeo fazer um resumo das ideias do livro, um livro de 699 páginas nessa edição que eu tenho, e ainda demonstrar a falsidade das ideias que são defendidas nele. Não me cobrem muita profundidade, porque é impossível resumir 700 páginas de conteúdo e ainda refutar todo o conteúdo em um vídeo curto. Então, nós nos aprofundamos nesse tipo de temática lá na Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial, para quem não sabe, é um grupo para estudiosos, para pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de tema que nós desenvolvemos aqui. Então, no ano passado, o material disponibilizado lá na Escola da Tradição Primordial, entre livros, cursos, textos e aulas, somado a mais de 6.000 páginas. Então a Escola da Tradição Primordial tem agora até grupo no WhatsApp, onde nós conversamos e nos comunicamos sobre tudo isso. Então lá na Escola da Tradição Primordial você terá acesso a esses cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você, o que enriquece esse debate. Então conheça a Escola da Tradição Primordial, vou deixar os links na descrição deste vídeo. Então lá nós podemos aprofundar essa temática, mas aqui impossível, 700 páginas, né, entre exposição do conteúdo mais a refutação, num vídeo não dá. Aliás, no formato do YouTube não dá. Né? Bom, então, o argumento central do livro é Satã tem um plano de destruição da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a única religião verdadeira na face da Terra. Então, para executar o seu plano, ele mobiliza basicamente 3 grupos que foram criados sob sua inspiração. Então, os judeus, que negaram a Jesus Cristo, os protestantes, que negaram ao vigário de Jesus Cristo na Terra, ou seja, o Papa, e a maçonaria, que ressuscitou o antigo paganismo. Né? Então essas são as três grandes frentes de Satã
na Terra. E o de La Suze, então, ele desenvolve um tipo de teologia da história, né, falando em um processo revolucionário que se manifestaria em momentos históricos diferentes. Então, a decadência da Idade Média com o advento da Renascença e do Humanismo, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e a maçonaria seriam manifestações de um único processo revolucionário que é orquestrado por Satã. E o Plínio Corrêa de Oliveira, né, o fundador da TFP, considerado aí o grande inspirador do grupo da Associação de Fiéis, né, Arautos do Evangelho, etc. Então, Plínio Corrêa de Oliveira, na sua obra Revolução e Contra-Revolução, que foi publicada em 1959, esse livro aqui, nessa edição que eu tenho já é antiguinha, né, então Revolução e Contra-Revolução, que foi publicada em 1959 e que é vista como genial, como original, como uma percepção do profeta fundador do Reino de Maria, ou seja, ele mesmo, né, Plínio, que é cultuado como profeta do fundador do Reino de Maria. Então, na verdade, esse Revolução e Contra-Revolução faz um resumo e alguns desenvolvimentos históricos das ideias já contidas na Conjuração Anticristã, no livro A Conjuração Anticristã, e sem trazer absolutamente nada de novo em matéria de doutrina. Então, Plínio não traz nada de novo e nem de profético. Aliás, ele chega a citar os mesmos exemplos do De La Suze, como quando ele cita a Ode a Satã de Carducci, né? Então é a mesma ladainha rezada de um jeito mais resumido e falando de eventos que o De La Suze não tinha visto, uma vez que o livro do De La Suze foi escrito em 1910 e, portanto, ele ainda não tinha como saber ou como escrever sobre a Revolução Comunista de 1917, nem sobre a Revolução dos Estudantes em Sorbonne, etc. Coisas que o Plínio cita tanto no texto original do Revolução e Contra-Revolução, quanto nos textos que foram sendo acrescentados depois. Então aqui, por exemplo, há umas partes, né, que foram acrescentadas depois, que ele fala sobre, enfim, 20 anos depois, né, 20 anos depois do texto original, então são acrescentados novos textos falando sobre, teoricamente, novas manifestações desta revolução. E é claro que a maioria aí dos devotos do profeta inerrante e imortal de Higienópolis não sabem disso. E eu estou trazendo aqui, então, informações exclusivas para vocês. Sendo assim, eu gostaria de lembrar a você que gosta do nosso canal, que acredita no nosso projeto, que gostaria de colaborar, então que faça parte da nossa família e que tenha benefícios exclusivos com isso. Torne-se membro do canal, como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica no botão aqui embaixo, o Seja Membro, e se torne parte do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. Se você quer ajudar de uma outra maneira ou com outros valores, nós temos a nossa página lá no Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição. Então são os nossos queridos apoiadores, apoiadoras, né, do Apoia-se, os membros do canal, que possibilitam que esse canal aconteça e que cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material que é disponibilizado aqui. E eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso novo membro, o Thiago Yakov. Seja muito bem-vindo, Thiago Yakov, e que a sua participação, né, seja muito proveitosa a você como membro do nosso canal. Bom, voltando aos argumentos do De La Suze, então todas essas eclosões revolucionárias teriam como motivação essencial a destruição da Igreja Católica Romana e da civilização cristã verdadeira, ou seja, aquela civilização sob domínio do catolicismo romano, uma vez que todas as outras formas de cristianismo seriam formas falsas e abomináveis. De La Suze, então, ele começa uma descrição completamente fantasiosa da história da maçonaria. Então, para ele, a maçonaria seria um tipo de confederação mundial, né, com metas únicas, objetivos
estrategicamente traçados por um governo único e cujas diferenças seriam meros disfarces para ludibriar os não-maçons e os próprios maçons de graduação inferior. Então, dentro do guarda-chuva, né, maçonaria, o guarda-chuva que ele chama de maçonaria, está tudo o que se possa imaginar. Né? Então, os Illuminati, a Carbonária, o ocultismo, o teosofismo, o martinismo, a igreja gnóstica, né? Gnóstica em todas as suas instituições, instituições essas que vivem em conflito entre si, coisa que o De La Souza ele ignora. Né? Então, o rosacrucianismo, a Burschenschaft ou Bucha, né? Quaisquer outras fraternidades acadêmicas ou estudantis, tudo isso seria maçonaria. Né? Estaria sob o nome genérico de maçonaria. E tudo isso seria controlado por uma elite judaica. Né? Então os protestantes, eles são os grandes propulsores da magia, né, nos países que deixaram de ser católicos. Foram eles que, digamos assim, projetaram o terreno para a ação dessa elite judaica que comandaria a maçonaria. Né? Então, as repúblicas, elas são obras de Satã, né? As monarquias não católicas são obras de Satã, e tudo aquilo que não está em acordo com o papado, com a Igreja Católica Romana, é obra de Satã e parte dessa conspiração mundial, dessa conjuração para se destruir a Igreja Católica. E o De La Souza ele fala que a Revolução Francesa ela foi apoiada por martinistas, né? Ou seja, segundo o De La Souza, os martinistas seriam maçons conspiradores que queriam destruir a Igreja e o trono da França. E, ridiculamente, né, e mostrando a sua ignorância sobre o tema, o De La Souza ele cita ninguém menos do que Joseph de Maistre, né, como um contra-revolucionário, sem se dar conta de que o de Maistre era maçom e maçom de um ramo maçônico influenciado intimamente pelo pensamento martinezista e martinista. E o De La Souza também ignora que o Louis-Claude de Saint-Martin, né, era avesso às ideias materialistas dos revolucionários e que inclusive chamava esses revolucionários de serpentes que não tinham conseguido inocular nele o seu veneno através das obras iluministas. Né? Então, se você quer conhecer de verdade sobre maçonaria, sobre maçonologia, então aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links para as minhas obras mais recentes em e-book no link da Hotmart. Agora, se você quer o livro físico, este livro aqui, então você me manda um e-mail com o seu CEP, eu calculo o valor do frete, mando para você os dados bancários, você deposita, me avisa, eu envio para você pelo correio. Caso você deseje o livro autografado, não se esqueça de me avisar. E não se esqueçam também que eu tenho um perfil lá no Instagram. Me sigam também lá no @transcendência André Muniz, porque eu estou sempre postando material que eu acho interessante por lá. Então o De La Souza ele ignora completamente a realidade histórica por trás de todos os grupos que ele cita. Né? E ele simplifica tudo de modo a dar a impressão de um tipo de coordenação inequívoca. Né? Uma coordenação mundial inequívoca que controla, né, todo esse conglomerado de organizações que ele chama de maçonaria. E quando ele fala da Renascença, por exemplo, ele tenta pintar a imagem de que toda a Renascença era a mesma coisa. Né? Então, tudo era humanismo e paganismo, né? Desprezando, por exemplo, o fato de que muitos autores da Renascença queriam harmonizar a doutrina cristã com o platonismo, né? Coisa que Tomás de Aquino, na Idade Média, fizera com o aristotelismo, e também despreza convenientemente, né, as ideias de escritores cristãos da Antiguidade, como Orígenes, né, que era profundamente influenciado por Platão, ou também pela filosofia alexandrina. E aí o De La Souza ele parece desconhecer uma coisa chamada teologia alexandrina. Né? Aliás,
ele parece não se importar muito com o fato de que o entusiasmo por Platão e pelas doutrinas herméticas, né, na Renascença se deu através do contato com os cristãos do Oriente, né, que vieram a Florença para o chamado Concílio de Florença. Então, continuando aí a sua toada simplificadora, o De La Suze ele ignora, por exemplo, que o martinismo do Papus, né, do Gerard Encos, que ele cita no livro, né, então esse martinismo do Papus ele foi criado sob um impulso contrário ao materialismo e ao envolvimento crescente do Grande Oriente da França com a política, né, e também como uma reação contra a sociedade teosófica, da qual o Papus saíra como persona non grata. Então, para De La Suze é tudo a mesma coisa, né? Martinismo, o Papo, Sociedade Teosófica, Grande Oriente, é tudo a mesma coisa, né? Ele coloca tudo num bolo só, né? E ele quer fazer crer ali que é tudo uma coordenação, né? Que as divergências elas não existiriam e que tudo isso aí seria coordenado por uma elite judaica, né? Então, quando ele fala, por exemplo, dos Illuminati, né, da Baviera e do Weishaupt, né, ele erra em praticamente tudo, né? Então ele quer fazer crer que esse grupo, um grupo que na verdade não tinha nada a ver com nenhuma instituição maçônica, era um grupo político, né, com ideias iluministas, né? Então o De La Suze ele quer fazer crer que era um tipo de instância superior da maçonaria, né? que os Illuminati eram um tipo de instância superior da maçonaria. E aí quando ele fala da Carbonária, ele erra novamente, né? Demonstrando um profundo desconhecimento da história desse grupo político que também não era maçônico. Então, o De La Suze fala, por exemplo, do Voltaire, né, como se ele fosse um tipo de arquimaçom, né, e desconhecendo o fato de que o Voltaire, na verdade, ele só entrou na maçonaria no final da vida, né, e que morreu como aprendiz ainda, nunca chegou a ser nem mestre maçom, né? E ao falar dos judeus, né, o De La Suze com certeza seria aplaudido por antissemitas aí de todos os tempos, né? Então ele atribui aos judeus a culpa de grande parte dos males da humanidade, acredita que é um tipo de cúpula judaica mundial que controla tudo, a economia, os governos, a maçonaria, chama o Zohar, né, a obra cabalística, o Zohar, de obra de magia, né, assim como tudo que se refira a Kabbalah. Então, para ele, cabalista é o mesmo que mago e que satanista, né? E aqui no canal vocês já viram, já falei sobre esses temas, já falei sobre Carbonária, já falei sobre Illuminati. E se você já viu esses vídeos, se você já pesquisou historicamente sobre esses temas, sabe que não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver com o que o De La Suze fala nesse livro dele. E nesse livro também ele diz que o grande arquiteto do universo não seria ninguém menos do que Satã, né? Então os maçons e os judeus cultuam Satã, né? E como prova, o De La Suze diz que num templo maçônico desocupado se acharam paredes vermelhas e uma imagem de Satã, né? E curiosamente ele usa argumentos muito parecidos com o antimaçom Léo Táxio, né? Que havia falecido só 3 anos antes do lançamento do livro Conjuração Anticristã do De La Suze. Bom, para encurtar um pouquinho a história, quem tem conhecimento sólido sobre esses temas, né, sobre os temas tratados por De La Suze, acha o livro uma coletânea de insanidades, né, de imposturas, de abertas falsificações da história em nome de uma ideologia. Então tudo que ele apresenta no livro é facilmente refutado com a mera análise de dados históricos, de dados reais, de documentos, etc. No entanto, me parece que as pessoas que aderem a esse tipo de ideia não estão interessadas, né, na verdade, mas sim em justificar as suas fantasias persecutórias com um tipo de argumento delírio, né, que dá a impressão de seriedade e de fiabilidade, mas que, sob uma análise um pouco mais atenta, cai por terra. Então, realidades complexas são reduzidas a um raciocínio linear, simplista, né, que despreza dados importantes
e especificidades em nome de um pretenso desmascaramento do suposto plano diabólico para destruir a Igreja de Roma. Aliás, no mundo, se nós juntarmos o islamismo, que é aproximadamente 22% da população mundial, o hinduísmo, que é 15% da população mundial, o budismo, 8,5% da população mundial, e outras religiões como o judaísmo e o taoísmo, que somam aí mais 14,5% da população mundial, nós teremos um total de 60% da humanidade, sem contar os sem religião. Os sem religião que dão também aí por volta de 12%, né, da humanidade. Então, desse grupo, né, de 72%, né, 72% de não cristãos, né, então nós temos aí 28%, né, 28% da humanidade cristãos, né, e desses, um pouco mais da metade é composta por católicos romanos, ou seja, por volta de 14% da população mundial são católicos romanos, né? Ou seja, se nós pensarmos nesses 14% da população mundial e nós reduzirmos esse grupo aos católicos praticantes, né, aqueles que de fato praticam o catolicismo, a pergunta é, será que nós temos 1% da população mundial de católicos? Ou sei lá, sendo um pouco mais otimista, 5% da população mundial de católicos romanos? Então é realmente muita pretensão, chega a ser de uma pretensão delirante, né, acreditar que há uma conspiração mundial, né, para suprimir uma única religião, né, sendo que cada uma dessas divisões religiosas que eu falei, né, tem os seus próprios conflitos internos, tem múltiplas divisões, né, e que tem também são minorias os praticantes efetivos no mundo moderno. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o judaísmo que representa 0,2%, né, 0,2% da população mundial, que dá aí mais ou menos por volta de 14 milhões de pessoas, e a qual o Monsenhor de la Suze ele atribui um papel de comando na tal da conjuração anticristã, né, e se nós analisarmos aí a quantidade de judeus não religiosos ou seculares e as profundas divisões entre as várias coletividades judaicas, né, sejam elas ortodoxas, conservadoras ou progressistas, então a teoria da conspiração vai tomando ares cada vez mais ridículos, né? Está gostando do vídeo? Então, se você está gostando da temática e ainda não é inscrito, inscreva-se já. Não custa nada, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like aí também. Bom, e continuando, né, da ideia do ridículo todo. Infelizmente, para o sapo que vive no fundo do poço, as bordas do poço são os limites do mundo. Então, para pessoas cuja visão é pequena, tacanha, limitada, né, para pessoas que acham que tudo no mundo gira em torno do próprio umbigo, então, infelizmente, essas teorias absurdas passam, né? E nós temos assistido com preocupação crescente a ressurreição de ideias ridículas e delirantes, né, de exclusividade na verdade, de cristianocentrismo, né, e outras coisas de igual teor. Então, com a internet, tudo o que ficava restrito aí aos porões de fugitivos de instituições psiquiátricas, aos auditórios clandestinos, aos conciliábulos de lunáticos, etc., tornou-se público, né, e é visto como tendo foros de respeitabilidade. Esse tradicionalismo de sacristia, né, que nega-se a enxergar o mundo, que rejeita a história e o conhecimento, não tem nada de verdadeiramente tradicional. Como eu já disse, tradição e tradicionalismo são duas coisas bastante diferentes. Então, o tradicionalismo ele atenta contra a tradição. Uma vez que preocupado apenas com o próprio umbigo, ele não consegue enxergar a tradição manifestada em outros lugares e não percebe, né, que as ideologias do mundo moderno atentam contra todas as tradições e não exclusivamente contra a sua tradição, né, ou a tradição que você segue. Então, ao tentar destruir e suprimir
as outras tradições em nome da sua, o que você faz é enfraquecer a tradição como um todo, né? Se isolar no campo de batalha, acreditando que é só o seu grupo que é vítima dos ataques, quando na verdade você está enxergando como inimigos aqueles que são seus aliados, né? Que têm muito mais pontos em comum com você do que você imagina, que na verdade tem uma verdade única, né? Que está subjacente em todas as diferenças, né, o culto debaixo de todas essas diferenças doutrinais. Bom, já falei demais, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que você tenha compreendido bem. Então, se você tiver paciência e quiser ler o livro, né, esse catálogo de teorias da conspiração, então se chama A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri Delassou. E se você quiser também ver a versão resumida dele, brasileira, Revolução e Contra-Revolução, de Plínio Corrêa de Oliveira, que na verdade é um resumo e uma amálgama do que o Delassous falou. Ok? Bom, muito obrigado pela sua atenção e espero você no nosso próximo vídeo. Tchau!